Oi, eu sou Luciana Mendonça e apresento para vocês o nosso terceiro podcast da série O Cérebro, um Eterno Aprendiz, com a convidada Luciana Castrilon. Luciana, você mencionou no final do último podcast a formação de conceitos pelo cérebro. Será que você nos agraciaria com um pouco mais desse tópico? Aí nós vamos passando um pouco mais para cima, vamos falar da questão da capacidade que o cérebro tem de construir generalidades e especificações. Uma questão muito importante para o cérebro é a capacidade de reconhecer padrões, né? Desde muito cedo, o cérebro humano é especializado em procurar regularidades, né? Ele é curioso, ele gosta de novidades, mas adora reconhecer padrões. Ele forma padrões, a gente percebe isso quando a criança hiperregulariza uma forma gramatical, por exemplo, né? Eu fubo, faz umas coisas engraçadinhas, porque ela está tentando entender e tentando absorver uma coisa muito invisível, né? Que é a disposição gramatical do seu entorno, dos falantes, né? Ela vê padrões físicos, né? De formas, de cores, de alternância entre eventos, né? Então, isso é uma habilidade que o cérebro tem. E essa habilidade de perceber regularidades, ela se substancia de uma maneira muito bonita na capacidade de formação de conceitos, né? Ou seja, a capacidade do cérebro que tem de trabalhar com um nível ótimo de generalidade e de especificidade, né? Uma pessoa que, por exemplo, eu tomo qualquer café, eu era viciada em café, eu tomava qualquer café. Quando você conversa com um provador de café, ele tem ressonância magnética mostrando isso, ele prova o café, acende o cérebro dele todinho, porque ele consegue identificar tons, sabores, ele consegue saber se nasceu nas terras altas da Guatemala ou se foi nas planícies da Etiópia. Ele tem um grau de reconhecimento de regularidades e novidades nos estímulos que foi dado pelo quê? Pela experiência pessoal dele. Quando a gente tem uma dificuldade nessa formação de conceitos, vamos imaginar, por exemplo, uma criança com uma deficiência intelectual, ela generaliza demais e ela especifica demais, né? Então, por exemplo, quando a gente aplica um teste de inteligência, né? Toda a parte verbal, né, de um teste de inteligência vai dizer respeito à capacidade da criança de formar conceitos. Então, você pergunta, a banana e a maçã, elas são o quê? Aí a criança fala, a maçã você pode morder, mas a banana você não pode morder. A palavra frutas não chega nessa criança ainda, não consegue. Ou ela não foi ensinada explicitamente, né, no caso da criança vulnerável cognitivamente, a gente tem que ensinar conceitos. E ensinar de uma maneira artificial, porque ela não capta da forma intuitiva, né? Então, a capacidade de formação de conceitos é vital para o aprendizado e nós temos uma certa dificuldade de enxergar quando o nosso cliente, o nosso paciente, não tem essa capacidade de formação de conceito, ela está alterada. Isso pode ser mais observado, imagino para muitos de vocês, em crianças que não têm uma deficiência intelectual muito pronunciada, e é uma população que me interessa muito, que são as crianças de habilidades cognitivas médio inferior ou inferior, né? Então, elas são funcionais, elas conseguem se cuidar sozinhas, elas brincam com amigos, elas são empáticas, elas leem faces muito bem, mas quando chega na parte conceitual, elas têm dificuldade, né? Isso, mais tarde, eu não trabalho com idoso, mas no caso das demências, você vai ter uma dificuldade muito grande de alguns pacientes de encontrar esses conceitos nodais que nos ajudam a
compartilhar experiências com o mundo, né? E a aprendizagem escolar, ela tem muito a ver com a formação de conceito. E nós não ensinamos a formação de conceito na escola. Não falamos muito sobre isso. E é extremamente importante. Imagine, por exemplo, ter que explicar qual é a diferença entre par e ímpar. Quão sofisticado isso é e quantos dos nossos brasileirinhos não tiveram, na sua experiência pré-escolar, experiências do mundo que os permitam derivar esse conceito de forma quase intuitiva. Então, nós temos que explicitar a arquitetura conceitual de muitas coisas, de maneira a facilitar o aprendizado. Eu vou contar uma história para vocês. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu lia inglês com dicionário do lado, eu não sabia falar inglês direito, de verdade. E aí, o que eu fiz? Eu tinha que passar numa prova, você tem que passar no board, senão você não pode ser psicólogo, né? E eu falei, ai, meu Jesus, eu tive diarreia, quer dizer, o meu sistema autonômico já estava assim, pânico, e estava muito mal. Aí eu tive uma ideia, eu falei assim, eu me lembrei de quando eu era cantora, eu memorizava as letras cantando as letras. Eu falei, já sei o que eu vou fazer. Aí eu peguei um livrinho na biblioteca, teve uma bibliotecária boazinha, que me deu um livro, 20 ensaios vencedores, que eram redações de pessoas que entraram nas escolas Ivy League, né, Harvard e tal. Aí eu peguei aqueles ensaios, peguei uma pessoa bondosíssima que gravou para mim, era fita cassete, gente, eu sou da outra geração. E aí essa pessoa gravou para mim e eu imitava, feito um papagaio. E eu percebi, ao repetir essa experiência, eu fui estudar o que era um ensaio. E eu me lembro claramente, são 10 parágrafos, com 8 sentenças cada uma, 12 palavras em média por frase. Então, o meu cérebro foi estruturando uma série de padrões e de conceitos para conseguir refazer aquela peça. Né? E conseguir fazer uma redação, um ensaio, exatamente nesse formato. Então, a escola falta exatamente, tem até vergonha de ser tão explícito a respeito da arquitetura conceitual de um parágrafo ou de um procedimento matemático, né? Então, a gente passamos por 3 décadas aí, onde apenas os insights eram interessantes e valorizados pela educação. E, na verdade, nós precisamos, sim, de práticas educacionais que consigam explicitamente trabalhar com essa questão da formação de conceito.